Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula, onde nós vamos trazer, obviamente, segundo a palavra de Deus, maiores instruções, uma maior compreensão das Escrituras. Nós estamos iniciando agora um total de 17 estudos sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente vai trabalhar um pouquinho a contextualização dessa carta, tá? Para a gente ser capaz de compreender algumas questões que envolveram por que Paulo escreveu essa carta, qual que era o sentido e o que isso pode ser aplicado nas nossas vidas, né? A gente inicia, né, com um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1. Assim está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para a gente poder iniciar, a gente vai trabalhar um pouquinho o contexto da cidade, né? Ou melhor dizendo, um pouquinho sobre uma compreensão mais ampla sobre a carta de Coríntios. A gente vê que ela tem algumas características, ela tem um variado recurso literário. Isso quer dizer o quê? Que ela tem, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve de uma maneira muito informal, como se estivesse conversando com algumas pessoas lá na sinagoga, conversando com alguns entendidos da lei. E ele, então, ele usa de vários recursos. Ele usa a questão da lógica, a gente vai ver muitos aspectos lógicos dentro da carta. Nós vamos ver um sarcasmo, às vezes, na forma dele escrever. Nós vamos ver súplica, nós vamos ver censura, Paulo censurando a forma como os irmãos da igreja de Corinto faziam ou se relacionavam entre si. Nós vamos ver poesia, narrativa, uma exposição que a gente vê que é um estilo que Paulo empregaria, como eu falei, como se ele estivesse conversando informalmente com qualquer pessoa. A gente vê que é um livro atualíssimo, embora ele vá tratar, né, de um momento próprio da igreja lá em Corinto. A gente vai ver que ele se encaixa perfeitamente hoje na nossa igreja, se encaixa perfeitamente na igreja do momento atual. A gente vê também que nessa carta Paulo traz instruções, né, ele traz doutrina, ele traz orientações para a igreja, como se comportar diante de algumas questões que estavam acontecendo no meio da igreja. Aí nós vamos entrar propriamente falando na questão de um contexto, da cidade de Corinto. Conhecer rapidamente um pouquinho da história. A gente vê nesse pequeno infográfico que eu coloquei para você aqui, no ano 146 antes do nascimento de Cristo, a Corinto foi uma cidade que foi destruída pelo Império Romano, porque ela, juntamente com outras cidades gregas, se levantou, né, contra o Império Romano. E é claro que o Império Romano, sendo uma força como era naquele momento, naquela época, ele veio e destruiu a cidade de Corinto. Passados exatamente 100 anos aí, 46 anos, no ano 46 a.C., a gente vê que a cidade de Corinto ela passa por um período de prosperidade. A gente vê que ela, na verdade, está num momento agora comercial próspero, ela tá recebendo gente de todos os lugares. A gente vai ver isso melhor quando eu for falar sobre a igreja de Corinto, como é que é o perfil do membro da igreja de Corinto. Os coríntios, como é que era o perfil desses membros lá. Mas para a gente entender, quando começa o ano de 46, o contexto da cidade de Corinto era diferente. Então, nós vamos ver o seguinte: o surgimento de várias raças, línguas e culturas dentro de Corinto. Uma população completamente heterogênea de gregos e romanos burgueses, romanos que praticavam comércio e que tinham um desenvolvimento financeiro altíssimo dentro de Corinto. Então a população praticamente da cidade de Corinto era formada por fenícios, judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos libertos, né, escravos libertos, aliás, escravos e escravos libertos, vendedores ambulantes e outros mais. Aí nós vamos perceber algumas coisas acontecendo quando a gente vai olhar a questão da igreja de Corinto. A gente vê aí no mesmo infográfico, já colocando aí 50 anos depois de Cristo,
né, que Corinto continuava num processo de prosperidade, a gente vê que nesse contexto aqui começa-se a se estabelecer a igreja de Corinto. Ela é oriunda após a segunda viagem missionária de Paulo a Corinto. Então ela nasce nesse contexto. Então Paulo morou em Corinto, trabalhou em Corinto. Como nós sabemos, ele fabricava tendas para se manter, para se sustentar. Ele fez isso muito na companhia de Priscila de Áquila, que ele cita lá nas cartas em alguns momentos, falando um pouco sobre Priscila e Áquila. Então ele faz o que? Ele começa a pregar o evangelho nesse momento dentro de Corinto. É claro que ninguém enxergava Paulo como esse grande missionário, como nós enxergamos hoje, e depois de um certo tempo, a própria igreja na Ásia, ali naquele período, naquele local ali, eles começam a enxergar Paulo como um grande missionário, uma pessoa importantíssima para a anunciação do evangelho. Então Paulo chega lá, Paulo trabalha como um operário, Paulo anda no meio da metrópole, no meio das pessoas, ele procura sempre um local para poder trabalhar e desenvolver o seu ofício, que era aquilo que fazia com que ele se sustentasse e ganhasse o bastante, né, para poder levar a obra missionária à frente. Então a gente vê que nesse momento que ele estabelece a igreja em Corinto, a gente vê que a igreja de Corinto passa a ter muitos convertidos oriundos de todo tipo de ambiente, de todo tipo de lugar. E na sua grande maioria esses ambientes eram imorais e idólatras. Nós temos que lembrar que Paulo está dentro de um contexto grego. E a cultura grega era uma cultura, aos olhos da palavra de Deus, muito imoral. Era um contexto de sociedade que praticava todo tipo de imoralidade sexual, inclusive dentro dos aspectos de relacionamentos de homens com homens. As mulheres, elas não eram, de acordo com a cultura grega, digna do amor do homem. Então o homem amava o outro homem. Geralmente a mulher ela era apenas um útero, né, e uma mulher para cuidar da casa, mais nada. Né? Parece que isso ainda continua hoje em muitos lugares, em muitos lares. A mulher ela não tem o seu espaço, ela não tem o seu valor. E nesse contexto, essas pessoas foram para a igreja e foram se convertendo. Então a gente percebe que existia, na verdade, e esse povo que ia para dentro da igreja, em muitos sentidos, eles acabaram levando e incorporando alguns aspectos culturais deles dentro da igreja. Então acontece um momento que alguns homens de Coríntios, né, da igreja de Corinto, vão até Paulo, que estava em Éfeso, levando os problemas da sua igreja, levando os problemas que estavam acontecendo, né? Então Paulo, quando a gente vai ver a carta de 1 Coríntios, a gente vai ver inúmeras passagens em que Paulo vai falar com esse povo, nós temos que lembrar que dentro da igreja de Corinto existiam pessoas extremamente cultas, cultura grega, cultura do conhecimento, pessoas que desenvolviam um alto grau de conhecimento, pessoas que nós poderíamos colocar tranquilamente, pessoas que seriam doutores, né, PhDs em muitos assuntos. Né? Você tem que lembrar que a Grécia, nós temos um contexto filosófico violento dentro da Grécia. Mas Paulo usa uma expressão, né, que embora nós tivéssemos pessoas com grande conhecimento dentro da igreja de Corinto, ele vai usar uma expressão que fala não sabeis, justamente para mostrar que eles não sabiam de muitas coisas básicas da vida cristã. Você vai ver em 1 Coríntios 3,16, Paulo falando assim, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós vamos ver em 1 Coríntios 6,12, assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ele vai usar inúmeras expressões em 1 Coríntios 6,3, 1 Coríntios 5,6, 1 Coríntios 6,9, 6,15, 6,16, 6,19, 9,13, 9,24, sempre usando essa expressão não sabeis, que era uma forma de contestar, né, isso para quem se considera douto, se considera conhecedor de muitas coisas, isso vem de encontro e bate de frente contra aqueles que acham que sabem alguma coisa. Porque pode saber de muita coisa do mundo, mas não conhece muita coisa ou não conhece quase nada daquilo que é a vontade de Deus para o homem que está sobre a terra. Então, nós vemos aí que, nesse caso, né, o contexto da carta vem um momento de várias dúvidas da igreja quanto à doutrina e à vida cristã.
É uma igreja que precisa se voltar para a palavra de Deus, se voltar para o Evangelho para ser capaz de entender, compreender o que Deus está requerendo deles enquanto igreja. Né? A gente, passando aqui para uma questão mais clara, o tema da epístola, né? A igreja é afetada pela carnalidade e imaturidade de seus membros. Isso, obviamente, influenciado pela cultura, pelas práticas que muitos desses convertidos estavam carregando com eles e levando para dentro da igreja. Então, a gente vê que esse tema é corrigir de verdade uma igreja afetada pela carnalidade e pela imaturidade de seus membros. A disciplina aqui ela não era aplicada na igreja, havia permissividade, tanto moral quanto doutrinária, prevalecia o orgulho, olha só, prevalecia o orgulho em vez da humildade. Ninguém se preocupava com os irmãos dotados de fraca consciência. Alguns estavam tão entusiasmados com os seus dons espirituais que eles davam maior destaque a eles e esqueciam de praticar o amor, de praticar a misericórdia. E nós, né, como igreja, nós fazemos muito disso. Às vezes nós damos ênfase aos nossos talentos, aos nossos dons, ou à posição que a gente ocupa na igreja, e a gente se esquece de olhar para aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que estão fracos, né? Quando ele usa essa expressão de fracos, né, da consciência fraca, é irmãos novos na fé, ou até irmãos que estão há algum tempo, mas nós temos que, de certo modo, promover o crescimento e a edificação desses irmãos. Então a gente tem que entender que esse entusiasmo com dons espirituais, ele não é importante, porque o que a gente vê claramente é que sem o amor, nada disso vale. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja ela é desenvolvida através de relacionamentos de amor. A gente só desenvolve maturidade espiritual quando a gente desenvolve de verdade relacionamentos de amor. Isso é uma prática, ninguém está pronto para fazer isso, ninguém está preparado para fazer isso, nós temos que aprender a fazer isso. Nós vamos errar nessa caminhada, nós vamos errar no trâmite disso tudo, no desenvolvimento disso, nós vamos errar. Por isso, a importância da gente entender que o amor, né, o amor tem uma capacidade grande de nos libertar e tornar a graça unificadora de Cristo. Né? Então, é difícil? É, mas não é impossível. A gente tem que pensar sempre nisso. A preocupação central é um desenvolvimento de um corpo maduro. Quando eu falo corpo maduro, é de uma igreja madura. A gente tem que preocupar com esse desenvolvimento maduro de uma igreja. Uma igreja que seja madura, que saiba lidar com as fraquezas do outro, com as dificuldades do outro, com as limitações. É muito difícil a gente fazer isso, é muito difícil. A gente pode errar muito com as pessoas, mas nós temos que continuar insistindo e caminhando nessa direção de verdade, praticar esse amor e desenvolver, né, oportunidades que as pessoas possam amadurecer. Então, nós temos, como eu falei, olha, nessa carta, Paulo vai identificar esses pontos que eu falei agora, relacionamentos de amor, desenvolvimento da maturidade. Ele vai se preocupar com identificar os problemas básicos, quais são os problemas que estavam afetando a igreja, que afeta a nossa igreja hoje, soluções por meio da doutrina, e ele usa o seu próprio exemplo pessoal para poder exemplificar e ensinar a igreja como lidar com tudo isso. Ele ensina doutrinas específicas com a igreja de Corinto. E principalmente ele vai defender seu apostolado, porque muitos estavam questionando se Paulo era apóstolo. E ele defende seu apostolado dizendo exatamente isso. Para ele ser apóstolo, Jesus teve que chamá-lo para o apostolado. Então ele foi chamado diretamente por Jesus para o apostolado. 1 Coríntios, né, vai mostrar que a cruz de Cristo constitui a demonstração maior do poder e da sabedoria de Deus. E que a verdadeira fé produz unidade, humildade, santidade e amor no corpo de Cristo. Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Jesus morrendo na cruz, o símbolo da cruz para nós é uma demonstração daquele que tem maior poder e de toda a sabedoria de Deus. E que a verdadeira fé. Então, eu e você só podemos falar que nós possuímos a verdadeira fé se a minha fé e a sua fé produz unidade, né? Se ela nos faz sermos humildes. Olha só, se eu sou capaz de reconhecer minhas fraquezas, se eu sou capaz de reconhecer minhas limitações, se eu sou capaz de perdoar meu irmão, se eu sou capaz de pedir perdão para ele, se eu sou capaz de entender que eu tenho que andar com ele, embora hajam divergências, diferenças, eu tenho que andar com ele. E nós precisamos desenvolver humildade entre nós.
Por isso que a carta é atual. Por isso que ela traz uma atualidade, num contexto bem atual para nós como igreja. Nós precisamos desenvolver a nossa humildade. Santidade, que é praticar coisas que não firam a santidade de Deus, e o amor no corpo de Cristo. Qual que é o corpo de Cristo? É a igreja. E a gente vai lidar com inúmeras situações que mostram ou demonstram claramente que não existe unidade, não existe humildade, não existe santidade e principalmente a gente não consegue ter amor no corpo. Porque a gente quer ser exclusivo, a gente quer ser só nós, só eu que tenho problemas, só eu que tenho que ser alcançado, só eu que tenho que ser visitado, só eu que tenho que ser enxergado. E a gente já entendeu, pelo próprio exemplo de Cristo na cruz, que nós precisamos morrer para que outros vivam. Isso tem a ver com humildade. Eu preciso morrer para que outros vivam. Isso vai demandar sacrifício, vai demandar humilhação em muitas situações, e que a gente vai ter que se colocar como um tapete mesmo, um capacho, onde as pessoas vão limpar os pés, às vezes sobre nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Então a carta ela vai se dividir da seguinte forma: de 1 a 4 vão ser identificados os problemas que trazem partidarismo dentro da igreja. Do 5 ao 7 vão se trazer outros problemas, e do 8 ao 16 quais são as polêmicas. Então Paulo vai se apresentar nessa carta como autor. Ele se coloca lá no início como autor da carta. Ele mostra que foi chamado para ser apóstolo e principalmente que ele é acompanhado por um irmão. A igreja de Corinto, meus irmãos, olha só, ela tinha muitos problemas mesmo. Foi uma oportunidade usada por Deus para ensinar a igreja, ao longo dos séculos, a resolver questões que iriam se repetir em todo o mundo. E são situações que se repetem até hoje no meio da igreja. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada nessa questão, se você pegar, voltando aqui, ó. Teve uma interrupção aqui. Se nós voltarmos lá no slide anterior, onde fala do partidarismo do 1 ao 4, problemas do 5 ao 7 e 8 ao 16, você vai conseguir identificar essas questões. Você vai ver problemas de divisão na igreja no capítulo 1, você vai ver problemas de imoralidade no capítulo 5, você vai ver questões judiciais no capítulo 6. Pensa bem, irmãos que não são capazes de resolver suas questões de forma como um corpo, com unidade, com fé, com humildade. Eles então, na verdade, levam à justiça suas questões. No capítulo 6, o corpo humano e o Senhor. Né, questões sobre o casamento no capítulo 7, a gente vai ver questões no capítulo 8 sobre coisas sacrificadas a ídolos. E a gente pode contextualizar isso hoje, às vezes pensando, o que eu estou sacrificando para isso? Você pode estar sacrificando sua vida, sua casa, por conta de um ídolo que seja o dinheiro, que seja a avareza, que seja um pecado cometido. Isso é uma forma de você sacrificar coisas a ídolos. A gente vê no capítulo 9, direitos e deveres, que Paulo coloca, né, para a igreja, né, exemplos no capítulo 10 que são aprendidos com Israel. No capítulo 11 ele vai falar de uso de véu e a ceia do Senhor. No capítulo 12 ele fala dos dons espirituais. No capítulo 13, um dos capítulos mais conhecidos, até por quem não é cristão, que são acerca da excelência do amor. Ele fala no 14 acerca da ordem no culto, sobre profecias, línguas, a forma como o culto tem que ser conduzido. A gente vê no capítulo 15 a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. E 16 ele encerra com as suas palavras finais de uma bênção. Então, essa carta de Coríntios, né, que com certeza ela vai ser muito trabalhada, né, ao longo dessas 17 lições, nós vamos ver isso muito bem detalhado e trabalhado ao longo com as outras aulas que vão ser ministradas, é que nós temos que entender que nós precisamos nos humilhar diante de Cristo e nos submeter, porque essa carta de Coríntios, ela tem para nós orientações, tem ensinamentos, tem advertências, tem censuras, tudo isso nós temos na palavra. Foi essa a aula de hoje para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, sua casa. Que Deus cuide de você nesse tempo difícil, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de medo, confiando que nós somos de Deus, irmãos. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou e pagou um alto preço na cruz por nós, que nós somos dele e se mesmo que morrermos, estaremos com Ele na eternidade em Cristo. Que Deus abençoe sua vida para a honra e glória dele.